Olá, eu sou João Roquete. Eu sou a Tatiana Cavassana, e nesse vídeo a gente vai te mostrar tudo o que você vai aprender e o que vai mudar na sua vida depois que você assistir o curso completo Viver no Campo. Nós vamos te dar detalhes do que vai acontecer no curso e como vai ser todo o processo. O conteúdo, a duração, a forma de ensino, o suporte, a garantia, o bônus e também o valor do curso. Então acompanhe aqui até o final para tirar todas as suas dúvidas. Olá, eu sou a Carol Costa do site Minhas Plantas. Até hoje eu sou uma grande apaixonada por permacultura, graças ao que eu aprendi com a Tati e o João. Eles são pessoas muito generosas no conhecimento e muito cultas e com uma experiência muito grande nesse universo, né? Então, eles têm muito para acrescentar, muito para ensinar e milhares de exemplos e já viajaram o mundo estudando esse assunto, construindo, aprendendo também com populações locais. Enfim, é um universo extremamente rico. Se você tiver com vontade de construir uma casa mais barata, mais inteligente, com menor impacto no ambiente, se você tiver vontade de produzir seu próprio alimento de uma maneira mais sustentável, mais ética, se você tiver vontade de começar a sair um pouco desse universo que é tão formatado, né, pelas grandes cidades, essa é uma oportunidade tanto, né? Especialmente para quem está querendo ir morar na zona rural, né? E, enfim, vale muito a pena. Se você puder fazer um curso com eles, faça. Se você está aqui é porque provavelmente acompanha o nosso conteúdo gratuito na internet e já entendeu o quanto as ferramentas da permacultura e o método Viver no Campo são importantes para organizar um espaço, independente do tamanho dele, onde você coloca cada coisa e começa a ter uma relação mais próxima com a natureza, criar mais qualidade de vida e saúde. E o fato de estar acompanhando o nosso trabalho é que você quer uma vida diferente e melhor. Próxima à família, aos amigos, se alimentando uma comida melhor, com ar puro. E para tudo isso a gente pode conseguir a partir de tomar uma decisão de fazer uma mudança, de ir para o campo. Independente de você ter ou não um terreno, de você já estar no campo, do tamanho que tem essa área, ou se você está na cidade, num quintal ou num apartamento, o mais importante em primeiro lugar é querer. Porque aí a gente pode buscar as informações que vão clarear se esse é o caminho que a gente deve seguir ou não. E para tornar o seu sonho de vida mais leve e tranquilo, durante o workshop Viver no Campo, nós mostramos o método para fazer essa mudança para o campo, que nós desenvolvemos durante mais de 21 anos de trabalho com permacultura e mais de 30 anos que eu trabalho com agricultura orgânica, dando consultoria, ouvindo e acompanhando pessoas e seus projetos. Se você já está no campo, sabe quantas coisas tem para gerenciar e organizar. E se você não está e vai fazer essa mudança, também tem muitos elementos, muitas coisas para aprender e observar para tomar boas decisões. Essa é a minha história, eu vim da cidade, mas eu já estou há mais de 10 anos no campo. Então eu sei quais são as dificuldades para a gente mudar e conseguir realizar esse sonho, e também sei quais são as dificuldades que a gente tem de gerenciar um espaço e organizar ele. E o que a gente traz com esse curso é o conteúdo para isso, para que você possa planejar essa mudança, e caso você já esteja no campo, como é que você pode reorganizar e melhorar a situação que você vive para otimizar tudo que você tem na área. Então a gente te ensina detalhadamente o passo a passo para você fazer essa transição, e a nossa didática é pensada para atender todos os públicos. Viemos trabalhando com pequenos agricultores, grandes fazendas, com pessoas que são urbanas, pessoas que são rurais. Então, independente da idade ou familiaridade com o tema ou com a tecnologia, a gente vai apresentar com aulas objetivas e com experiências de décadas e explicação muito clara e muito simples para qualquer idade, para qualquer pessoa possa entender. É importante lembrar que quando a gente investe em conhecimento, a gente poupa muito investimento, muito gasto e desperdício depois, principalmente quando a gente está falando de viver no campo, porque desde a compra da terra, depois qualquer construção que você vai fazer, mesmo que seja uma construção leve, ou o lugar que você vai colocar a horta, tudo isso é custo. Então a gente investir em conhecimento antes de começar a fazer qualquer coisa é fundamental. O curso começa com o essencial: a organização da sua situação atual, um quadro, um diagnóstico do que você tem hoje, para poder visualizar como é que você vai chegar na sua vida no campo da forma que você quer viver ela.
Então a gente começa com essa organização e vai entrando nas técnicas e nos conceitos que você precisa para chegar lá, que são as ferramentas da permacultura e o método Viver no Campo, que está organizado em 10 módulos que somam mais de 15 horas de curso, e além das 15 horas de vídeo, você vai ter mais de 300 páginas em e-books divididos nesses 10 módulos. Então são 10 e-books que acompanham os 10 módulos. Esses 10 módulos vão ser compartilhados em 5 semanas, 2 módulos por semana, 2 e-books por semana e mais um encontro ao vivo, uma aula ao vivo com tira-dúvidas por semana. Então, no total, a gente vai ter esses 10 módulos gravados, que somam mais de 15 horas de curso. Nós temos 5 encontros ao vivo e nós temos mais de 300 páginas somadas no total de todos os e-books dos 10 módulos. Então, vamos ver do que tratam esses 10 módulos. Num primeiro momento, a gente trabalha a organização inicial. O primeiro módulo são várias aulas sobre isso, para que você comece a organizar os sonhos, os quereres e crie uma ideia de futuro para poder chegar lá. No módulo 2, a gente vai tratar o que é permacultura. Permacultura vem da união das palavras cultura permanente. Ou seja, é uma ferramenta para a gente organizar o espaço, para nós otimizarmos o espaço. De que maneira? Entendendo que o sítio é um organismo agrícola e dentro desse organismo você tem que lidar com a água, com a produção de alimento, com os animais, com as plantas, com as construções, com a geração de energia. Ou seja, eu preciso criar uma organicidade para que esses elementos todos consigam ter conexões positivas. Isso é permacultura. A permacultura ela tem um método e a gente vai falar dela durante todos os módulos, mas no módulo 2 você vai ter a base, o pensamento central, como é que você pensa para criar essa coesão no espaço. E é isso que faz o sítio ser rentável e sustentável, porque a gente vai fazer um gerenciamento das energias. No módulo 3, entenda o seu terreno, a gente vai aprender a fazer leitura de paisagem, começar a identificar o que tem no terreno de útil para nós ou não, o que tem de dificuldades nesse terreno e começar a manejar ele da melhor forma possível. Então, terreno inclinado, terreno plano, quais as diferenças, como é que eu manejo isso, quando tem vegetação, quando não tem, o que eu posso fazer, quais as possibilidades desse terreno em relação ao solo e ao que já tem de plantas. Então, é um módulo muito importante no curso, entenda o seu terreno. Se ele está erodido, se não está erodido, o que eu posso fazer para manejar isso, e eu vou começar a ler isso. Então, quanto mais eu olho o sítio, quanto mais eu caminho no terreno, mais eu vou ter elementos para enxergar. No módulo 4 a gente vai falar de setores. O que é isso? Setores são as energias externas do seu sítio, ou seja, são coisas que você vai listar para ver quais são as interferências que tem no seu lugar. Então, setores, tu vai ver o sol, a chuva, o vento, um rio que corre, um fio de alta tensão, enfim, tudo que for externo ao teu sítio. Então, você vai pegar uma visão espacial e vai começar a marcar ao redor desse mapa aonde estão essas coisas, da onde vem o vento, o norte, ou seja, vai começar a criar esses elementos todos. Por quê? Porque você vai ver o que você vai acolher no sítio e o que você vai afastar, como uma barreira para barrar o vento, por exemplo. Depois, no módulo 5, nós vamos falar de zoneamento permacultural. O zoneamento permacultural é sobre a disposição onde você coloca cada coisa no seu terreno, no seu espaço. E por quê? Né? Qual a decisão? Por que você colocou ali e não colocou lá? Por que você colocou a casa nesse lugar e não colocou no outro? Porque às vezes acontece, o pessoal acha um lugar bonito, vai lá e põe a casa em cima do lugar bonito, o lugar deixou de ser bonito, né? Tu destruiu com o lugar. E tem a ver também com as distâncias que a gente percorre para ir de um lugar do outro dentro da área, e o posicionamento que você coloca cada coisa, você vai potencializar ou você vai desgastar esse elemento que você coloca, seja uma horta, um pomar, um galinheiro. E esse zoneamento permacultural te dá a ideia correta de onde colocar as coisas e em quais conexões você colocar uma coisa com a outra para que elas se potencializem. No módulo 6, sobre água, nós vamos tratar de um assunto vital. Imagina você comprar um sítio que não tem água, ou seja, não dá para fazer isso, você vai ter que ter água. E se não tem água, tu pode pegar, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer radiocesia e com a varinha o sujeito encontra água. Se já tem água, qual a qualidade dessa água? E se você pode montar açudes, por exemplo, ou se vai montar um artesiano, os preços são completamente diferentes de fazer um poço de balde
né, que custa aí um poço de bocal 4 ou 5 metros de fundura, ou um artesiano de 100 metros de profundidade. São coisas diferentes, né? Então aí você vai começar a estudar quanto tem de água, e se tem água, qual o volume dessa água, né? E aí eu posso também armazenar água de chuva, como eu posso em cisternas, como eu posso armazenar água de chuva em lagos ou em açudes. Então geralmente a gente faz cisterna de ferro-cimento, que é uma tecnologia apropriada para criar várias formas de reservatório com muito baixo custo e muita rapidez. Então, nesse módulo a gente vai entender como pode coletar água, como vai gerenciar água no solo, como plantar água, ou seja, o que você faz no terreno, como você organiza o terreno para plantar água. Nós vamos entender sistemas de biorremediação, ou seja, de cura da água, que são sistemas de saneamento, de tratamento do que a gente chama de águas servidas, que são as águas que foram usadas na casa. Às vezes as águas foram usadas no banheiro, então eu tenho esgoto, aí tem um jeito de tratar, ou as águas podem ter sido usadas na pia da torneira, eu tenho outro jeito de tratar. Nesse módulo a gente vai entender quais são as fontes de água, como é que nós vamos mapear elas e também vamos entender como criar uma rede de conexões entre todas as águas do seu sítio para você ter esse recurso em abundância. E aí entra nisso que o João falou do armazenamento, como é que nós vamos armazenar água. Tem técnicas para armazenar em cisternas, tem como armazenar água no solo e tudo isso a gente vai entender nesse módulo para poder ter esse recurso tão fundamental em abundância. E quais as águas e como eu posso reutilizar depois de ter biotratado elas, biorremediado elas. No módulo 7, nós vamos falar de agricultura orgânica, ou seja, a vida é orgânica. Historicamente, o homem produziu o seu alimento de forma orgânica, sem agrotóxicos. Então nós vamos entender os princípios da agricultura orgânica, como produzir um alimento de qualidade, e a ideia de entender os princípios é porque só no Brasil nós temos 6 biomas diferentes. Então como é que eu aprendo uma técnica para aplicar em ambientes diferentes? Se eu estou na Amazônia, se eu estou no Cerrado, se eu estou na Pampa, como aqui onde a gente está, ou seja, então como é que eu aprendo algo que eu não vou reproduzir um método, eu vou reproduzir um princípio? Por exemplo, você come pão todo dia, pode mensurar mais ou menos quanto é que você come de pão. Então vamos supor que você consome aí 300 gramas de farinha por dia, né? Se eu multiplicar por 365 dias, eu vou saber quantos quilos de farinha eu consumo por ano. E aí você vai ver que na verdade você precisa de 100 e poucos metros quadrados para ter trigo para o ano inteiro. Essas coisas a gente tem praticado aqui, ou seja, eu pego um canteiro e eu meço mais ou menos quanto é que eu preciso, quanto é que eu vou colher de cebola por ano, quanto é que eu preciso de cebola, né? E aí eu vou medindo e eu consigo montar um plano para ter comida o ano inteiro com diversidade, porque muitos alimentos a gente consegue estocar, certo? Então aí você já está montando um plano a partir dessa lógica. Eu começo a mensurar quanto é que eu consumo e a partir daí eu vou fazer a minha produção de alimento. No módulo 8 a gente vai falar sobre construir ou reformar a nossa casa com a lógica da casa sustentável e com técnicas da bioconstrução. Ou seja, as casas normalmente têm baixa eficiência energética, elas não são térmicas, precisa estar com o ar-condicionado ligado. As pessoas ou ficam passando muito calor dentro da casa ou passam muito frio, ou como é aqui onde a gente está no extremo sul do país, passam calor no verão e passam frio no inverno. Então, nesse módulo, a gente vai entender como é que funciona o ciclo energético dentro da casa e como é que eu posso posicionar a casa no terreno para aproveitar aquelas energias externas que a gente estudou lá no módulo 4. Ou seja, como é que eu me posiciono em relação ao sol, como é que eu me posiciono em relação ao vento e como é que eu torno essa casa térmica, como é que eu torno ela eficiente. E vamos falar de várias técnicas que você pode usar para fazer uma construção saudável. Ou seja, quando eu construo com feno, quando eu construo com terra, eu não estou construindo com materiais que liberam contaminantes para dentro da casa. Isso é muito importante, a gente pode viver muito melhor quando traz esses elementos naturais para a construção. No módulo 9, nós vamos falar sobre energias renováveis. Nesse módulo, nós vamos analisar quais são as fontes de energia que você pode ter no seu terreno. Tem muita gente que tem um riacho que corre lá, você pode medir aquele volume de água e a partir desse volume de água você saber que dá para gerar um tanto de energia. No módulo 10, a gente vai fechar com negócios
negócios rurais. E nesse módulo a gente vai ver uma série de opções de negócio e de renda no campo. E a gente vai trazer também um bônus específico sobre finanças para vocês entenderem mais a fundo como é que funciona esse gerenciamento do recurso, entradas e saídas, o que é renda, o que é custo, como calcular esse custo. Tem coisas que a gente não enxerga como custo, não inclui no preço, quando vai ver o negócio já está quebrado, então é importante saber isso. E o mais importante de tudo, entender fluxo de caixa, porque é com o fluxo de caixa que você enxerga o movimento do seu recurso no tempo. E qualquer empreendimento, qualquer processo de vida, qualquer processo na natureza, ele acontece no tempo. Então você também pode planejar para prever o que você vai ganhar e o que você vai gastar ao longo do tempo para estruturar esse negócio rural. Além, é claro, de todas as ideias que a gente vai trazer, que vão desde os produtos agrícolas até serviços que você pode oferecer no campo. Lembrando que o curso fica disponível para vocês por 2 anos e você pode assistir, reassistir, baixar os PDFs. Mas será que o curso online funciona? Nunca tinha feito um curso online antes. Fiquei me perguntando como é que seria, né, uma proposta dessa. E acho que funcionou muito bem, assim, as aulas, o tempo de aula, o material que foi de cortesia, que está para além da proposta que também foi dado. Foi muito útil, está sendo, né, porque são informações riquíssimas, são complexas e a gente precisa rever, né, e o fato de ter uma plataforma onde a gente possa rever as aulas, né, por um determinado período, e também tem os textos, isso casou muito bem. Eu consegui realmente visualizar muitas coisas a partir desse curso. O curso online é tão bom quanto o presencial em alguns aspectos e até melhor, por alguns motivos. O conteúdo, por exemplo, é disponibilizado numa plataforma especializada de ensino à distância e você vai poder reassistir mais de uma vez quando quiser. E muitas práticas que você vai poder fazer no seu sítio, no seu espaço, acompanhando por uma aula online. Isso é muita vantagem. É uma vantagem que no curso presencial você não teria. Nós trabalhamos há mais de 21 anos com permacultura e achamos que não iríamos conseguir transmitir o curso online com a mesma força, com a mesma intensidade e com a mesma quantidade de informação que a gente faz nos presenciais. Mas acontece que depois de um tempo a gente fez um trabalho com mais de 1000 alunos e vimos que não só é possível, como tem várias vantagens pelo fato do material ficar gravado e o aluno poder acompanhar por 2 anos. E a gente vai acompanhando a transformação das pessoas no lugar delas. É muito mais eficiente porque elas vão fazendo, vão praticando as coisas no lugar que elas têm, trazendo as dúvidas. Então a gente tem acompanhado muitas histórias de transformação reais e de pessoas que estão vivendo no campo e bem. Nós acreditamos assim de que quando a gente busca de todo o coração algo e entrega isso a Deus, o nosso não saber, Ele vai nos permitir as conexões e suprir as nossas necessidades. E foi dessa forma, nessa busca, quando nós entregamos o nosso não saber, é que nós encontramos então um workshop Viver no Campo. Participamos do workshop e depois nós nos inscrevemos no curso, porque é incrível a forma como o João e a Tati nos passam os conhecimentos. Eles têm vasta sabedoria e eles passam de forma simples, eles passam de forma bem-humorada e nos apresentaram então a permacultura. Eu diria que a permacultura, depois que a gente a conheceu, ela é uma joia preciosa que a gente leva sempre conosco. Para quem não a conhece, talvez não tenha valor nenhum, mas para nós ela se tornou um tesouro que nos ajuda a organizar a nossa casa, seja a nossa casa interior, a nossa casa lar, a nossa casa planeta, de uma forma sustentável. Uma dúvida muito frequente sobre o curso é em relação ao suporte. Como é que a pessoa vai tirar suas dúvidas? Ao entrar no curso Viver no Campo, você vai ter acesso ao suporte exclusivo pelo meu WhatsApp e vai contar também com suporte personalizado da Conexão Rama para tirar as dúvidas sobre a questão técnica de como é que funciona as ferramentas para acessar o curso. Você vai ter acesso a uma comunidade de alunos que estão fazendo o curso com você e ali tem também membros mais antigos que estão compartilhando tudo o que estão fazendo. Isso é muito importante e fortalece porque a gente encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, que estão fazendo coisas e assim se troca muita informação. Porque o grupo em si, como a gente começa a falar um com o outro, e um discute, um pergunta, e um vai responde. Hoje nós temos o grupo ainda, né? Tá? Estamos muito mais, eu acho, inteirados agora até. Acabou já 10 aulas.
mas o pessoal do curso está fazendo ainda a coisa acontecer. E quanto gostoso é bom a gente ver as pessoas fazendo as coisas. Verdade. No local deles lá, Que e a gente lindo copia um pouco, a gente ensina um pouco, então cada um faz um pouco, né? Sim. As trocas com o grupo foram maravilhosas e não somente a Tati e o João contribuíram com materiais que não estão inclusos aí no pacote do curso, mas também todo o grupo fez uma troca muito linda, gerou muita sinergia e trocou muito material, todo mundo se apoiando. Então esse foi um bônus realmente que a gente não contava que ia ter isso e foi muito bacana. Para fazer o curso você precisa de duas coisas. A primeira é ter um computador ou um celular com acesso à internet. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se dedicar um pouco sobre as informações que a gente vai passar. Você precisa assistir às aulas, praticar e implementar o método que nós vamos te ensinar. Se você aproveitar a informação, praticar o que a gente vai passar nessas 5 semanas, você vai ter todas as ferramentas para fazer essa mudança conforme a sua condição e conforme o que você quer viver no campo ou o que você quer melhorar no lugar onde você está. Então você vai ter esses 10 módulos gravados, os e-books têm vários esquemas e desenhos que te ajudam a também implementar técnicas e você, dedicando, aplicando, consegue fazer a sua transição ou consegue melhorar o seu espaço. A gente está organizando tudo isso, oferecendo tudo isso de uma forma ordeira para que você possa então organizar a sua própria informação e praticando fazer a mudança. Então, se você está realmente querendo fazer essa mudança, se você está buscando mais qualidade de vida, está interessado em plantar o seu alimento ou quer construir a sua casa, quer melhorar os sistemas de manejo de água no seu terreno, quer pensar a energia de uma forma mais sustentável, a hora de mudar é agora. Porque isso tudo são processos que a gente tem que começar em algum momento e procrastinar realmente não vai mudar as coisas. A gente precisa parar e se perguntar quanto é que custa não mudar, quanto é que custa não tentar pelo menos se informar para ver por que caminho ir e aí fica no mesmo lugar e não muda. Isso faz toda a diferença. Esse primeiro passo que a gente dá em direção à informação, tudo começa por aí. Se a gente não dá esse primeiro passo, vai lá, se informa, tenta analisar o próprio quadro, nada vai mudar. Nós confiamos tanto nesse curso e nos resultados que os nossos alunos alcançam, que vamos dar 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, se você entrar no curso e dentro de 7 dias por algum motivo que achar que ele não é para ti, basta enviar um e-mail solicitando o reembolso, que nós devolvemos cada centavo sem questionamento totalmente. Além de tudo isso, a gente separou alguns bônus especiais para essa turma, para essa edição do curso Viver no Campo. Você vai ter um curso de geodésicas, de construção de domos geodésicos, que é uma forma leve de fazer um abrigo. Você tem um segundo bônus, que é um e-book sobre telhado verde, oferecido pelo Instituto Cidade Jardim. E um terceiro bônus, que é uma aula com o João Volkmann sobre o arroz biodinâmico. Agora você deve estar se perguntando qual é o preço do curso Viver no Campo. Mas antes da gente falar o preço, eu gostaria de perguntar o seguinte: quanto custa para você manter essa vida estressante na cidade, do trânsito, a poluição, o barulho e tudo mais? Quanto vai custar para você ficar num trabalho que já não te realiza e que você não tem nem disposição para ir trabalhar? E quanto vai custar para você a falta de qualidade de vida? Essas são as perguntas que você tem que fazer para tomar a decisão de fazer o curso Viver no Campo. Tudo isso tem um custo muito maior do que o custo que a gente tem de buscar uma boa informação que pode nos levar a fazer uma mudança importante para a nossa vida. Tudo isso tem um valor muito maior do que a gente imagina quando a gente resolve ir atrás do que realmente quer. Não tem nada que a gente queira fazer que não tenha alguém que já experimentou de alguma maneira. Então nada melhor do que a gente poder encurtar esse espaço, encurtar a distância entre o que a gente quer fazer com alguém que já tem experiência nisso, que pode compartilhar isso com a gente. É isso que vale a pena no curso Viver no Campo. Eu fiz esse caminho, eu demorei muito para conseguir chegar no campo, porque na minha situação, vivendo na cidade, não tinha ninguém que pudesse me ajudar a ir para o campo. Como escolher um terreno, como organizar esse terreno, como eu posso rentabilizar no campo, como é que eu posso organizar as coisas de forma que elas funcionem. A gente garante o conteúdo desse curso, por isso é que ele tem essa garantia, ele tem todo o suporte de tira dúvidas, o suporte de internet e realmente é um passo em direção à mudança para quem realmente quer mais saúde, quer mais qualidade de vida, quer organizar a sua situação no campo, quer rentabilizar no campo, quer otimizar o quintal que tenha na cidade,
Tudo isso a partir de princípios fundamentais. Agora, para você entrar nessa turma do Viver no Campo, você precisa fazer um investimento único de 12 vezes de R$ 175,08 ou R$ 1.797 à vista. Lembrando que se você escolher a opção parcelada, tem os juros do cartão em cima da parcela. Somente hoje, até às 23h59, nós vamos te dar um desconto de R$ 300. Paga apenas 12 vezes de R$ 145,80 ou à vista R$ 1.497. Se por acaso você achou esse valor caro, entenda que o custo caro é uma ação errada e no caso do Viver no Campo vale cada centavo. Porque se você tomar uma decisão errada indo para o campo, pode acontecer de você ter gastos e erros e acabar desistindo dessa mudança em função de faltar informação. Informação organizada é recurso e quanto menos recurso você tiver, mais informação você precisa para não gastar com coisas que não precisa ou tomar decisões muito erradas para fazer essa mudança. É caro ficar estagnado ou comprar um curso e não ter resultado. Na verdade, a grande maioria dos alunos nos relata que depois de fazer o Viver no Campo, ele viu que era barato porque todos os resultados que o curso entrega fez com que ele tomasse uma decisão acertada e com muito mais segurança. O que a gente tem que entender é que um erro no campo, uma decisão mal tomada, implica em muito mais dinheiro do que o valor desse curso. Ou seja, você toma uma decisão de onde construir a casa, compra algum material, em qualquer movimento que você faz, você já gasta esse valor. Então, melhor gastar ele com informação, planejar antes, porque realmente você vai economizar muito depois e vai evitar muito desperdício ao longo do tempo. Agora é com você. Se você quiser entrar nessa turma do Viver no Campo, é só clicar aqui embaixo, fazer a sua matrícula, você vai ter todo o suporte de internet para acessar essa plataforma. Também vai ter o WhatsApp do João para tirar as dúvidas diretamente com ele. Em 5 semanas a gente vai compartilhar todo esse conteúdo, mais de 15 horas de curso, 5 aulas ao vivo, e-books e mais os bônus que você vai ter nessa edição. Recentemente eu fiz um curso incrível, muito bonito mesmo, e que eu levo ele comigo assim para minha vida, que chama Viver no Campo. É tão bonito essa experiência de passar por esse curso. Primeiro que fazer um curso online, assim, é uma aventura extraordinária. E eles foram brilhantes, assim, super profundos e precisos. Eles têm muito conhecimento para compartilhar. E é bacana para quem deseja, para quem tem a vontade de fazer essa transição da cidade para o campo, né? Porque muitas vezes você pensa em fazer essa transição, mas você não sabe nem por onde começar. Então, é muito elucidativo para quem tem terra, para quem ainda não tem. Se você tem interesse de morar no campo, se você está pensando em fazer disso, assim, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, se você tem, assim, já se alimenta de alimentos orgânicos, mas você quer plantar, né? Você tem que descobrir a permacultura, você tem que descobrir do que eles estão falando. É extraordinário e isso muda uma vida. Eu, se fosse você, faria. Queria deixar uma mensagem, assim, de muita gratidão, né, dessa predisposição dos dois costurarem tão bem esse curso, recheado de informações, né, a quantidade e a qualidade delas indiscutível, toda a organização do curso, nos convidando para sermos organizados para ele e nos organizarmos na vida também, né, a sensibilidade, todo o acolhimento, a empatia, a disponibilidade deles em nos atender e os preenchendo todos os espaços, né, os tempos, as nossas noites. É um conhecimento, né, uma fonte de conhecimento inesgotável. É impressionante o volume e a qualidade, a idoneidade, a pertinência delas, porque são informações, mas que a gente percebe que foram destiladas, né, foram lapidadas com o tempo, né, uma apropriação dessa informação que vira conhecimento e aí com o tempo, com a prática cotidiana, se tornou uma sabedoria com eles, né? E aí passar essa intenção para a gente de fazer isso com as informações, né? Não é uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo, se acontecer isso, se acontecer aquilo. É uma apropriação desse conhecimento e essa sabedoria se tornando um discernimento, né? Uma coisa maior. A decisão, o design da sua vida, né? Da propriedade, enfim. Isso é impagável, é uma postura de empoderamento, né? Você adquire você discerne, você decide por uma causa, existe uma amálgama da causa com a estratégia para você atingir o que você quer, né?
Esse empoderamento te leva a ser certamente uma soberania, seja ela educacional, alimentar, ambiental, né? Mas uma soberania de humanidade mesmo. Eu acho que a importância do curso, né? Demonstrar isso no curso, passar essa importância para a gente, para mim pelo menos, foi a marca desse curso, né? Viver no campo. Tem o campo, né? Tem a circunstância de ser o campo, né? Mas tem a essência de ser o viver no campo, né? E antes de ser o campo é o viver, ensinar a dar essa lição de vida para a gente, muito, muito importante, assim. E me lembrou, inclusive, né, o Guimarães Rosa falando, citando mais ou menos de memória o Grande Sertão Veredas, que ele diz que o sertão é do tamanho do mundo, então é o externo, é a circunstância, nos rodeia para todos os lados, mas ao mesmo tempo o sertão é dentro da gente, então é a nossa essência, é o ente, é o movimento, né? Ou então esse movimento perpétuo de você inspirar a realidade onde você está, né? A circunstância, reelaborar isso dentro de você e expirar com atitudes, com movimentos, com realizações, tá? Muito inspirador mesmo o curso, eu só tenho a agradecer. Ainda estou assim ruminando, ainda estou encasquetado com muitas coisas, não tenho nada resolvido ainda, mas me botou numa linha de pensamento na qual eu sou muito grato e eu sei que vai sair alguma coisa. Ainda não reelaborei, estou na segunda passagem, né? Cada vez que eu pretendo fazer várias vezes esse curso, reler várias vezes para amadurecer a ideia. E sinto também que eu preciso agir. Então, mais uma vez, gratidão ao João, a Tati, Adriel, todos os envolvidos aí no curso, e sigamos com essa causa em mente e desenvolvendo as estratégias. Gratidão demais. Às vésperas de minha aposentadoria, desenvolvi no meu interior uma angústia que me fez voltar às raízes, que me fez voltar a criar animais, me aproximar da vida rural. Moro em um condomínio urbano com um espaço ocioso, muito gramado, poucos pássaros, sem vida, árvores tristes, muitas coisas, muitos animais indesejáveis, tipo caramujo, formiga, etc. As hortaliças e as hortas não prosperam e não sobrevivem. O ecossistema daqui estava desequilibrado. Agora eu entendo. É fácil, parece tão simples, é óbvio, depois que a gente aprende. O workshop, especialmente o curso de Viver no Campo do João e da Tati, me abriram os horizontes e me permitiram vislumbrar uma oportunidade incrível de mudança. Em um curtíssimo prazo, estamos conseguindo convencer os demais condôminos uma transformação do local num verdadeiro laboratório de árvores frutíferas, onde todos colaboram com a manutenção, com a compostagem, com as árvores, com a produção de novas mudas. Despertamos esse interesse. Hoje temos mudas suficientes e sobrando. Doamos para aqueles que têm interesse. Despertou-se também interesse das crianças, que ajudam sistematicamente. Muita gente que nem sabia sobre plantas, hoje estão plantando mudas e mostram com orgulho. Acabamos de construir um iglu de adobe com a participação de todos, inclusive das crianças. É bom, né? Um beijo.